tem consequências na economia, essa é uma grande preocupação global, não é? Nós temos essa reação muito negativa dos mercados de um modo geral, bolsas despencando, pressão no câmbio, queda do preço do petróleo, e nós vamos falar sobre essa situação agora com o economista Márcio Holland, que é ex-secretário de Política Econômica, professor da Fundação Getúlio Vargas. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, essa o mundo não esperava, né? A gente contava neste ano até com um cenário um pouco melhor depois do início aí das negociações entre China e Estados Unidos, se tem falado muito nisso, e uma crise totalmente inesperada e que atinge o mundo todo, não é? Exatamente. Nós iniciamos 2019, na verdade, já no final do... Desculpa, 2020, já no final do ano de 2019, com uma certa, vamos chamar, um certo otimismo contido, né? De que as economias estavam voltando a crescer, consolidando taxas de crescimento razoáveis, né? Aqui no Brasil, inclusive, havia revisões altistas de crescimento, inclusive tinha já casas, instituições prevendo um crescimento de 2,5% para este ano, mas nós defragamos aí com esse fenômeno do coronavírus, e é importante talvez até esclarecer um pouco o que significa isso e a comparação disso com outros eventos econômicos, né? Mas, de fato, isso afetou as projeções econômicas para o ano de 2020. É porque tem desdobramentos por setores, desdobramentos para as empresas, geração de impostos para os governos. Então, são vários níveis de comprometimento econômico e financeiro. Exatamente. É importante entender o significado do fenômeno para a vida econômica, né? Primeiro é o que a gente chama de um choque de oferta, né, que acaba derivando um choque de demanda. Não é uma crise financeira do tipo crise financeira de 2008, não tem as características de uma crise financeira como a de 2008, portanto, ela tem uma forma de combate um pouco diferente, né? Ela é inesperada, é um choque de oferta que deriva um choque de demanda. Choque de oferta, basicamente, porque você tem a cessão ou o cancelamento ou a interrupção inesperada, repentina, de suprimentos, de ofertas de produtos, de insumos, de bens intermediários, especialmente a partir da China, né? Comprometendo aí cadeias globais de valores, cadeias de suprimento global, oferta global de produtos em geral e gerando, portanto, a sua consequência de um choque de demanda, que é a desconfiança em termos por parte de consumidores e de firmas em geral, reduzindo as suas projeções de produção, de investimento e de consumo. E os governos vão ter que tomar medidas aí para tentar minimizar os danos para as empresas, porque mesmo que a atividade seja retomada depois de algumas semanas e a China já comece a entrar nessa fase, você teve perdas antes em relação ao retorno financeiro, as empresas continuam tendo custo com mão de obra, não é? Então se falava até da possibilidade de uma redução de encargos sobre folha de salários, algumas medidas aí de exceção, não é, que para tentar minimizar o problema. Agora, o Brasil já tem um problema fiscal muito sério, o desequilíbrio das contas públicas, então o governo vai ter que contar muito com o Congresso, tende a haver um entendimento para que se possa viabilizar essas estratégias. Exatamente. Lá fora, as autoridades econômicas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, já vem tomando medidas. A primeira medida que vem sendo tomada é ligada à política monetária, a redução de taxas de juros. O Fed, como a gente já conversou, alterou-se de forma substancial, relevante e inesperada a taxa básica de juros. O mesmo vem acontecendo com outros países do mundo. O Banco Central Europeu decidiu manter a taxa de juros muito baixa, né, mas manter a taxa de juros, e já tem falado bastante em estímulos fiscais. Cada país está buscando uma forma de mitigar os efeitos adversos desse choque de oferta e de demanda que vem com o coronavírus. No caso do Brasil, há espaço ainda de política monetária, né? Quer dizer, o Banco Central deve caminhar, dado inclusive revisões para baixo na taxa de inflação esse ano, né? Inflação bastante benigna, bastante controlada, dentro do centro da meta, sem nenhuma pressão inflacionária, deve reduzir, portanto, é esperado que se reduza a taxa de juros. Eu, particularmente, gostaria de ver pelo menos 50 basis points, uma redução de 4,25 para 3,75. Há espaço monetário ainda a ser feito, né? No que se refere a políticas fiscais, você tem razão que é muito difícil neste momento, com a recessão fiscal que a gente tem,
promover alguma política fiscal de imediato, mas é preciso ficarmos atentos sobre os efeitos, a duração, o quanto prolongado, qual contágio que vai ter esse surto de coronavírus sobre a economia, né? Mas é preciso ficarmos atentos porque podemos ter a necessidade de fazer mais medidas adicionais à política monetária nos próximos dias. E a questão é que contraria a política econômica liberal de Paulo Guedes. Ele não estava preparado para qualquer tipo de intervenção na economia para dar estímulos adicionais, mas é uma situação, como a gente colocava, inesperada e atípica, né? Veja só, políticas anticíclicas, elas independem de orientação ideológica ou de teoria econômica. Tá? Quando a economia está passando por uma dificuldade econômica muito severa, como essa, você imaginar que o Brasil iria crescer em torno de 2,5% e vai crescer, e podemos até crescer, segundo o próprio ministro da Economia, conforme a situação extrema do impacto do coronavírus, podemos até crescer 1%, provavelmente você precisa de medidas anticíclicas para evitar ainda mais impacto no mercado de trabalho, que já está bastante prejudicado, né, bastante deteriorado. Temos uma taxa de desemprego muito alta, o coronavírus pega o Brasil numa situação de elevada taxa de desemprego, de alta ociosidade da indústria. A economia brasileira estava voltando a, digamos, emergir de uma situação de dificuldade. Portanto, não devemos ter preconceitos a medidas que são previstas no livro-texto. São medidas anticíclicas em termos fiscais e monetários. Por hora, eu vejo muito espaço na política monetária, mas não quer dizer que não tenhamos condições de fazer já algumas medidas, especialmente aquelas associadas ao setor de saúde, né? Como, por exemplo, alguma linha de crédito para capital de giro para hospitais, ou mesmo reforçar os investimentos públicos na área de saúde. Isso tudo é muito bem-vindo neste exato momento. Conversamos com o economista Márcio Holland, secretário de Política Econômica, professor da Fundação Getúlio Vargas. Márcio, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise.